Apocalipse 3, de 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente, nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim que não sejas manifesta a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim que vejas. Eu repreendo e disciplino aos que eu amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-me comigo no meu trono, assim como também eu venci, eu me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos voltar a esse versículo. Todos juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia, uma igreja da Ásia Menor, uma igreja rica. Laodiceia é uma igreja rica, dona de uma produção têxtil que não havia naquela região. Laodiceia não só era dona de uma produção têxtil, como Laodiceia lançava moda. Laodiceia Fashion Week daquela região. Ela lançava a moda, porque ela era a igreja mais rica, e ela era a igreja mais chique, mais fashion, mais sofisticada, era Laodiceia. Ela produzia material de tecer, como é que chama? Tecelagem. Estava tentando falar tecelaria. Tecelagem. Ela era incrível por isso. E ela também tinha os médicos melhores da região. E ela desenvolveu um tipo de medicina voltada para a oftalmologia. Como é que é isso naquele tempo onde as máquinas não existiam? Como é que é isso? Laodiceia desenvolveu um colírio que era muito bom para os olhos, e todo o entorno ia atrás da medicina de Laodiceia. Laodiceia tinha uma boa hidrologia, porque Laodiceia desenvolveu canos de irrigação. Ela desenvolveu um sistema hidráulico. Vocês já viram na Lapa, os arcos da Lapa? Já viram, né? Aquilo ali é um sistema hidráulico, é um sistema de irrigação. Agora você imagina uma cidade que conseguia fazer o sistema hidráulico num tempo onde não se tinha tecnologia para isso. Laodiceia conseguia. Laodiceia, além de conseguir isso, Laodiceia trazia águas frias de Colossos e águas quentes de Herápolis. Ela conseguia trazer água fria de Colossos. E no tempo do calor, quem quisesse tomar banho do calor, Laodiceia tinha esses parques para isso, estruturas de banho. E ela também possuía
àqueles centros de águas termais, com água quente. A Odisseia conseguia misturar as águas. Aí, João está encarcerado, lá na ilha de Patmos, e está caminhando para a morte. E Jesus, o próprio Jesus, fala com ele e manda a carta para 7 igrejas. Cada uma tinha seus problemas, cada uma com um problema maior do que o outro. Uma eram os judaizantes, que iriam impor e fazer com que a igreja se aproximasse, a nova igreja que surgia se aproximasse dos princípios judaicos. Outros helenistas, outros, vários nicolaítas, filhos de Balaão. Essas 7 igrejas, elas enfrentavam tanto problema. Laodiceia não. Laodiceia não tinha nada disso. Aquela região da Turquia é uma região que está próxima a placas tectônicas, ao encontro de 2 placas tectônicas. Vocês sabem que os terremotos, os abalos sísmicos, são porque 2 placas tectônicas se chocam. Quando elas se chocam, elas abalam tudo que está em cima delas. Essa região que está compreendida, Laodiceia e as outras igrejas, são regiões que são espremidas pelas placas tectônicas. Todas foram destruídas. E quem botou essas igrejas de pé foi o Império Romano. Quem financiou, quem deu grana para essas igrejas foi o Império Romano. Só que Laodiceia sofreu abalo sísmico. Laodiceia praticamente foi abaixo. Mas Laodiceia tinha tanto dinheiro que ela diz assim: eu não quero ajuda do Império Romano, a gente vai se levantar. E Laodiceia se levantou. Só que o anjo fala às 7 igrejas e aponta os pecados da igreja, chega na última igreja, na igreja de Laodiceia, e fala para Laodiceia: porque tu dizes, sou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma, nem sabes o quanto tu és infeliz. Sim, tu és miserável, tu és cega, nua e morna. Deu para pegar a metáfora? O anjo fala a Laodiceia das características de Laodiceia. Ele pega os pontos fortes de Laodiceia e aponta para Laodiceia o quão ruim foi para ela ter pontos fortes. Porque você acha que você está vestida com os melhores tecidos, mas você está nua. A tua roupa é horrível. Você acha que você não precisa de nada e nem de ninguém, mas você está miserável. Você acha que você produziu colírio, mas você está cega. Você acha que as tuas águas quentes, que se misturam com as frias, te dão popularidade, mas você está morna e eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É uma metáfora. É uma metáfora à aquisição. Em outras palavras, ele está dizendo: Laodiceia, você está com leitura errada sobre si. Laodiceia, você está com a leitura errada de si. Gente, o que é para fazer quando alguém tem a leitura errada de si? Cadê o Carlão? Alguns pastores falam quando alguém está com a leitura errada de si. Alguns pastores dizem, como eu mesmo digo para a Fabiane, você está com a leitura errada disso. Não é verdade? Como eu mesmo digo para a Rosângela, tua leitura está errada.
mas outros não. Como eu e Ana conversamos pra caramba. E a gente diz sobre leituras, não é isso? Sobre leitura de si. Não sei se vocês lembram disso, que eu disse como a gente precisa de um espelho para nos falar da nossa leitura, para a nossa própria leitura, a leitura que a gente tem da gente. Davi era rei, famoso, bonito, poderoso, temido. E achava que poderia ter a mulher que quero na cama que escolherei. Davi achava que podia tudo. Um dia Natã se aproxima de Davi e fala para ele: era uma vez um homem que tinha uma ovelha, e ele amava, ele dava de comer, ele tratava como alguém querido para ele. E o seu vizinho, que era dono de muitos rebanhos, olhou para essa única ovelha e tomou essa ovelha dele, e depois ainda matou ele. Davi se arrumou na cadeira e falou assim: quem é esse homem? Ele vai pagar agora. Natã olha para ele e fala assim: esse homem é você. Um espelho. Sabe o que falta para Laodiceia? Um espelho. Sabe o que Natã foi para Davi? Um espelho. Para dizer: você está enganado sobre si, você acha que você tem o melhor colírio, mas você está cega, você acha que você tem maior dinheiro, mas você está miserável, você acha que você produz moda e produz tecidos, mas você está nua, você acha que você está errada, você tem a leitura errada sobre si. Nós todos precisamos de espelhos. Que Deus mande alguém para ser nosso espelho, nem que seja para a gente dizer que, não, Gisele, você está errada, não é nada disso. Você está errada. Não é nada disso. Mas que Deus mande alguém, que seja um amigo, que seja um pastor, que seja alguém que nos mostre a nossa face no espelho. Porque é triste, Tiago fala sobre isso, o homem que olha no espelho, mas em segundos esquece o que viu. Ele esquece da sua própria fisionomia. Ele olha no espelho, mas ele esquece a sua própria fisionomia. E o que foi o espelho na vida da madrasta? Ele dizia: tu és a mais linda do reino. Até o dia que o infeliz do espelho disse que Branca de Neve era mais bonita. Quando ele diz que Branca de Neve é a mais bonita, ela manda arrancar o coração e trazer uma... Gente, a história de criança é maravilhosa, né? Para a história de criança. Ela manda arrancar o coração e trazer uma caixa para ela, que ela não quer, sabe, a matou? Não, ela quer o coração numa caixa. E ela descobre, quando o espelho diz de novo: Branca de Neve é a mais bonita. Ela se veste, se transforma em bruxa, envenena uma maçã, vai atrás da Branca de Neve para envenenar a Branca de Neve. Tudo porque o espelho disse o que ela não estava preparada para ouvir. E o que você faz quando alguém diz alguma coisa que você discorda sobre você? Você age como Davi ou você age como a madrasta da Branca de Neve? Como você age? O problema é que Jesus Cristo está botando um espelho diante de Laodiceia. Você está errada sobre o que acha de você mesma. Você está errada. Jesus está mostrando isso. Eu converso com muita gente. Cadê o Wander? Está aí não, né? Eu converso com muita gente.
E nem todo mundo está preparado para ouvir algumas coisas. Mas procurou a pessoa errada. E eu conversei com um amigo. Ele falou: eu estou péssimo. Eu estou mal com Deus. Todo errado no meu caminho. Léo, eu estou péssimo. Eu disse assim para ele: antes assim. Antes assim. Antes assim. Do que como Laodiceia, que está cega e não consegue olhar para si. Não consegue fazer o caminho de viagem para dentro de si. É incapaz de olhar-se. É incapaz de avaliar-se. Falta a Laodiceia um espelho. Porque muito pior que esse meu amigo, que disse que estava mal, que disse que estava torto, talvez seja aquele que hoje está me ouvindo e não está mal, não tem consciência que está torto, mas está morno, absolutamente morno, morno, como as águas de Laodiceia, que se misturam entre águas quentes de Herápolis e as águas geladas de Colossos, se transforma num grande marasmo de água morna. O que é um morno, hein? Um morno é alguém que não faz maldade, ele não combina com os maus, mas ele silencia diante do mal. Esse é o morno. O morno é aquele que esqueceu que foi salvo, porque foi salvo. O morno esqueceu porque foi salvo. O morno esqueceu para que foi salvo. O morno esqueceu. O morno é aquele que não tem uma boa leitura de si. E a sua vida é uma grande contradição. Márcio me pergunta sempre: qual é o tema do sermão? E o tema do sermão, Márcio, é a minha maior contradição. Você não pode ter crenças completamente antagônicas e crer que todas as duas estão certas. A contradição de um cristão é tão grande quando ele tem crenças absolutamente antagônicas. Se eu não tenho misericórdia, se eu não tenho amor à vida do outro, se eu acho que o outro merece morrer, isso é antagônico com a minha crença. O grande problema de Laodiceia é que Laodiceia estava estruturada em cima de crenças que ela contradizia as próprias crenças. O grande problema da contradição é ter crenças antagônicas e achar que as crenças que eu tenho estão certas. Que é certo eu dizer, ama o teu próximo como a ti mesmo, e eu pregar sobre isso e eu querer que o meu próximo morra. A contradição de Laodiceia era a tranquilidade de lidar com coisas erradas. O nosso pensamento tem que se aproximar das nossas ações. O nosso pensamento tem que se aproximar das nossas ações, porque chega de palavras que não conversam com as nossas escolhas. Você é o pior conselheiro de você. Parece que eu errei no português, né? O certo é eu dizer, você é o seu pior conselheiro. Mas deixa eu construir essa frase dessa maneira, para você poder entender o que eu estou dizendo.
Você é o pior conselheiro de você. Você é o seu pior conselheira. Laodiceia era a sua única conselheira. Laodiceia dava valor às coisas que servem para quê? Dinheiro, tecido, colírio, águas de qualidade. E ela não entendeu a dimensão do Apocalipse. Quando o Apocalipse fala de pisar em ruas de ouro, é para dizer que debaixo dos nossos pés estará aquilo que hoje as pessoas brigam. Porque quando nós andarmos no que narra o Apocalipse, aquilo que as pessoas brigam e lutam por ela, que é o ouro e a prata, estarão debaixo dos nossos pés, nós pisaremos neles, para entender que os nossos valores não são desse mundo, para entender que nós somos mais do que isso, porque fomos trazidos pelo Senhor, somos mais do que a carne venal, mais do que o dinheiro que nos atormenta a alma, mais do que a falta da grana que nos faz adoecer, nós somos mais do que isso. Por isso que o ouro é colocado no chão, nas ruas de ouro, para dizer que eles estão debaixo dos nossos pés, e hoje eles estão acima da nossa cabeça. Só nos agarramos com as coisas desse mundo. Laodiceia nos manda recados. Laodiceia me diz que eu não posso viver de dar valor apenas ao que é transitório. Cada vez que você coloca uma foto do teu irmão, você me atinge. Cada vez, Marcelo, que você publica a foto do teu irmão, você me atinge. Isso não é ruim, tá? Você me atinge bem, porque eu vejo um homem novo diante dos meus olhos, e ele me faz dizer que tudo é transitório. Sim, entendeu? Eu acompanhei as tuas publicações. Manuela, a fé prospera no desconforto. Repete isso. A fé prospera no desconforto. Disso Laodiceia não entendia. O anjo da igreja recebe um recado indireto. Só pode organizar o caos quem não faz transação com valores do caos. Só pode organizar o caos quem não faz transação com os valores do caos. Para quem é o recado? Para o pastor. O texto diz o quê? Ao anjo da igreja fala. Só pode organizar o caos quem não faz transações com os valores do caos. Só pode governar sobre o medo quem não se deixa aprisionar pelo medo. Falou corajoso. Você morre de medo de assalto, pastor. Já contei 1000 vezes aqui que quando fomos assaltados no banco com metralhadoras e granadas, aqueles homens todos dentro do banco, eu era o mais calmo de todos. Eu dizia o que cada um devia fazer, sentado à minha mesa. Eu era o mais calmo de todos. Não sei explicar, mas de alguma maneira o medo não me governa. O medo não me governou naquele momento. Porque não pode governar sobre o medo quem é aprisionado por ele.
Esse era o problema de Laodiceia. A contradição. Tema do sermão: minha maior contradição. A gente ouve a palavra da fé, mas a gente quer mesmo ouvir a palavra da nossa segurança. A gente ouve a palavra da fé, mas a gente quer mesmo estar numa escola que garanta as coisas, ou ter um número de alunos X que garanta as coisas, porque a gente ouve a palavra da fé, mas a gente ouve a palavra da segurança. Tenho o melhor colírio, tenho a melhor medicina, tenho a melhor tecelagem, tenho a melhor água. Estás cega, nua, doente e morna, com as suas águas quentes misturadas com as suas águas frias. Thalita fez um intercâmbio. E eu, que estou sentado aqui, quando prego, hoje estou pregando para você. Eu estou mais magro. Então eu estou pregando para você, que está um pouco mais magro. Thalita contou para mim que dentro do metrô, uma mulher abriu um iPad, abriu um Macintosh, é isso que fala? Computador da Mac, abriu um Mac daqueles grandes e estava com um celular que também devia ser da Apple. Ela abriu os 3 dentro do metrô e era muito tarde da noite, no Canadá isso. Ela falou: pai, ela abriu 3 coisas dentro do metrô e estava tranquila. Aí eu fazia assim comigo mesmo, fiz assim. Verdade, ela está. Então, se a mulher está tranquila, a Thalita também está tranquila lá no Canadá. Aí ela falou assim: sabe, pai, o que é engraçado? É que quando a neve derrete, alguns pedaços ficam como se fosse uma camada fina de gelo. Escorrega na rua. Tem gente, pai, que cai, bate a cabeça e morre e ninguém vê. No meio da noite, ninguém vê. Diz assim, eu gostei mais da conversa do computador. Muito mais. Para dizer que as nossas seguranças não estão nas nossas seguranças. Que as nossas seguranças não estão nos colírios, na tecelagem, na nossa água termal, nas nossas fontes termais, no dinheiro que nos faz não depender do Império Romano. A nossa segurança está no Senhor. É Ele quem nos guarda. A igreja de Laodiceia não passa pelos problemas dos judaizantes, não passa pelos problemas dos nicolaítas, não passa pelos discípulos de Balaão e não passa pela sinagoga de Satanás. A igreja de Laodiceia não passa por nenhum desses problemas que todas as igrejas passavam. A igreja de Laodiceia está morna, simplesmente morna. Provações erguem os nossos olhos para o céu. Você pode repetir? Provações erguem os nossos olhos para o céu. Precisa acreditar nisso, gente. Nós passamos por elas porque nós precisamos delas. Nós passamos por elas porque nós precisamos delas. Nós atravessamos o que atravessamos porque nós precisamos dela. A fé
prospera no desconforto. Crises têm razão de ser, têm razões de ser. Lutas não deixa que a gente fique morno. Então, qual é o cerne do tema contradição? A contradição, um dos meandros da contradição, é justamente o fato de nós confundirmos as coisas. Não confunda tranquilidade material com bênção espiritual. Não tem nada a ver. Deixa essas igrejas por aí confundirem. Dizer que grana tem a ver com... Não confunda tranquilidade material com bênção. Não tem nada a ver. Não é porque as coisas estão calmas que as coisas estão bem. Não é porque as coisas estão calmas que as coisas estão bem. Não confunda prosperidade com saúde espiritual. Não confunda. Não é porque você é um cara visionário, bom no trabalho, bom de sacação, que você é competente, que você deixou de ser cego. Não é porque você é visionário, como Laodiceia, que você deixou de ser cego. As portas que um dia se abriram não significam que continuarão abertas. Está ouvindo, Simone? As portas que um dia se abriram não significa que continuarão abertas. Se agarre no Senhor. Se agarre no Senhor. Você deve se entregar para a obra de Deus, meu filho. Aí ele diz assim: deixa eu ficar mais velho. Filha, você deve se entregar à obra de Deus. Deixa eu ficar mais velha. Mulher, você precisa se entregar à causa do Evangelho. Deixa eu me aposentar. Aí, uma pessoa recebe um arranjo de flores murchas, completamente murchas. E ela pergunta assim: o que significa isso? Significa o que você quer presentear a Deus. Flores murchas. Flores que passaram do tempo. Não deixa. Abra mão dessa temperatura que não é quente nem é fria. Verdades só criam significado quando são incorporadas à nossa vida. Abra mão dessa temperatura que não é quente e nem é fria. Essas verdades, elas só criam significado quando elas são incorporadas à nossa vida. A gente não sabe o que vai acontecer. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente. Ou foi um mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Mas eis que chegar a roda viva e carrega o destino para lá. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há, mas eis que chega a roda viva e arranca a roseira para lá. É preciso que Jesus fale à igreja de Laodiceia: você está olhando para o lugar errado. É preciso que Jesus fale a nós: vocês estão olhando para o lugar errado. Há um ouvido dentro de nós que ainda dá atenção a batidas importantes. Esse não é um texto para não crente. Eis que estou à porta e bato. Tem um monte de gente pregando arminiano.
pregando isso, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ó, Jesus está à porta. Esse não é texto para não crente, esse é texto para crente. Eis que estou à tua porta e bato. Você que me conhece, você que foi lavado pelo meu sangue, eis que estou à tua porta e bato. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Projeta para mim o versículo 3:18. Há um ouvido dentro de nós que ainda ouve batidas importantes. O texto dá um giro agora, tá? O texto dá um giro. Ele fala, ele está na metáfora, vocês viram, né? Ele pega todos os pontos fortes de Laodiceia e faz uma metáfora, e faz um antagonismo, e faz uma antítese, que é um dos recursos da poesia, faz o contraponto, e agora ele propõe uma nova antítese. Aconselho-te de mim, que compres ouro refinado, aquele ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim que não seja manifestada a sua vergonha, a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires o teu olho, a fim que vejas. Ele fala o seguinte: tudo isso que você tem dado valor nessa vida, tudo isso que você tem dado valor nessa vida, você tem buscado no lugar errado, você tem olhado para o lugar errado, você se parece com Laodiceia, que tem dado valor ao que não tem valor. O Senhor é a nosso punhado na terra dos viventes. Se não for o Senhor, se não for o Senhor, Israel que o diga, porque o nosso socorro está em nome do Senhor que criou os céus e a terra. A tribulação faz a gente olhar para cima. Que o Espírito entre por essa porta e sacuda a nossa roseira. Nunca isso acontece para o mal. Fica com medo não, viu? Tem um aqui que quase se benzeu. Não fica com medo não. O Espírito invada essa igreja e sacuda a nossa roseira, fazendo que a gente olhe para os espelhos certos. Eis que estou à porta e bato. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Palavra do Senhor.